Fé na Luta hoje desembarca aqui no Pagu Art Bar, bar construído por mulheres, bar com uma pegada militante, feminista, para conversar com a Tal Terra, né, que é militante, tem toda uma história de militância com a pastoral carcerária e que é feminista, né? Seu amor me ama, sua voz me canta, vento seu me sopra, graça me sustenta. Tal, a gente queria que tu falasse um pouquinho para nós aqui no Fé na Luta, para toda a galera que nos acompanha, sobre a tua história, esse teu envolvimento com a espiritualidade, com a religião, com as pastorais, a tua história de militância, né? Nesse momento que ele é um momento muito marcante, né? Que é o mês de março, né? O mês que todos se voltam, né, para discutir essas questões. Como é que tu vê isso tudo? Até o fato de, a galera parar no geral assim para pensar o feminismo só no mês de março, olhar para as mulheres no mês de março, né? Então, queria que tu conversasse um pouquinho com a gente e desse aí o teu ponto de vista sobre tudo isso. Legal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, assim, eu fico muito feliz de poder vir aqui conversar um pouquinho sobre isso, né? Que é um assunto que a gente muitas vezes acaba deixando passar, porque acho que incomoda, né? Incomoda falar um pouco sobre ser cristã e ser feminista, ou ser cristã e ser militante, né? Então a gente vai deixando passar. Acho que o canal veio assim com tudo para fomentar esse debate, trazer aí para a cidade e tá na internet, então tá no mundo, né? Esse debate super importante, assim. Como tu falou, né? Eu sou cristã. E eu comecei minha caminhada, mesmo com iniciação lá quando novinha, mas eu comecei a caminhada mesmo na adolescência, assim, entrando na fase adulta. E eu me envolvi muito, assim, nas questões da igreja católica, pastoral, vida na comunidade, né, na paróquia. Mas eu sempre puxei, como tu mesmo comentaste, para uma pegada mais social também, assim, dentro das pastorais sociais, enfim. Então a questão da mulher sempre foi algo que me intrigou assim um pouco, né? Mas me dizer comunista foi um processo bem difícil e dolorido, assim. Foi um processo de autoconhecimento meu também, assim, de aceitação, né? Porque é isso, eu via várias questões que às vezes me incomodavam até dentro da igreja, assim. E no vídeo anterior a Mari pôde trazer um pouquinho da questão de que eu achei incrível, assim, que ela traz isso, que a igreja é tocada por mulheres, é construída por mulheres, mesmo muitas vezes tendo os homens à frente, né? E eu via isso e via que pouco se falava também sobre a vida da mulher, sobre as questões da mulher, a questão do aborto, né? É uma pauta que ela é negada, na verdade, o debate. Quando eu sempre, isso era algo que me incomodava, porque era mais uma questão de, não vamos falar sobre isso, é não e ponto. Mas, bom, mulheres morrem por isso, né? A gente valoriza a vida de quem quando a gente simplesmente nega o debate, né, em relação a isso. E então era algo que eu sempre incomodava, assim, falava um pouquinho. E aí chegou um dia que eu disse, não, eu sou feminista mesmo, não tem como negar. E é isso, né? O feminismo é a luta pela igualdade, né? E, bom, é o mínimo que a gente, dentro de uma religião, de uma igreja, que diz, né, que tem o amor à frente, né, e que guia os nossos passos e o nosso comportamento, lutar por direitos iguais é o mínimo, assim, né? O que veio primeiro, Tal? Veio o envolvimento com a militância, o te descobrir feminista, ou essa relação com a espiritualidade? E como é que foi isso? Como é que foi trabalhar as duas coisas? Assim, a minha fé e a minha militância e o entendimento de que é necessário fazer o debate, é necessário trazer essas discussões, as discussões sobre espiritualidade para o espaço de militância e a discussão sobre as questões da militância para o espaço da espiritualidade. Então, primeiro era isso, eu tinha uma vida espiritual, assim, né, muito forte dentro da igreja, e depois
Mas como eu disse, eu tinha esse envolvimento das pastorais, que é uma área um pouco mais progressista dentro da Igreja Católica. Então não se falava nisso. As pastorais mesmo, grande parte, são tocadas por mulheres. A pastoral carcerária é tocada muito por mulheres, assim, né? E então eu via isso, de certa forma, assim, né? O envolvimento das mulheres nesse espaço e meio que já, como eu disse, já fomentava alguns assuntos, alguns debates, mas eu pude realmente me ver enquanto feminista dentro do curso de Serviço Social, que é um curso... E aí veio a militância, assim, que eu realmente me organizei e comecei a me envolver na luta, né? E é isso. Infelizmente, a gente acaba, muitas vezes, se afastando de algumas coisas e da igreja... De forma institucional, eu me afastei, mas eu vivo hoje a minha fé com meus amigos, que ainda são a maior parte pessoas que eu me aproximei dentro da Igreja Católica, e acho que cada um de nós identifica uma fé diferente, porque é isso, né? Por mais que a gente tenha dogmas, que a Igreja tenha dogmas, cada um tem o seu contato com Deus diferente, né? E único. E nós seguimos amigos, cada um segue professando a sua fé, de certa forma, né? De uma maneira diferente, assim. Eu tenho isso hoje muito tranquilo, assim, para mim, que eu posso, sim, ser feminista e ser uma militante e lutar pela igualdade de gênero, principalmente, assim, falando especialmente no mês de março, como tu trouxe anteriormente, né? Infelizmente, a gente acaba falando nisso mais no mês de março do que nas outras épocas do ano, mas eu acho que é importante também a gente aproveitar quando esses assuntos estão em alta, assim, de trazer isso, trazer o debate, por exemplo, do cristianismo ou de qualquer religião com o feminismo também, né? Mas é isso, hoje é muito tranquilo, assim, pra mim. E foi muito legal, porque na época, quando eu comecei quando eu assumi isso, sim, sou feminista, muitas meninas mais novas que eu, porque eu já era mais velha, assim, eu já devia ter uns 24 anos, uma menina. Mas umas meninas muito novinhas, que acho que começavam também a entender essa lógica de mundo tão desigual, né? Pode crer. Se tratando de gênero, procurar, assim, meninas dentro da Igreja Católica me procurar para dizer, nossa, tal, como é que tu lida com isso, assim? Então, mas hoje para mim é muito tranquilo e eu acho que uma coisa é totalmente ligada à outra. É o que eu disse anteriormente, assim, amar é também reconhecer as desigualdades, as problemáticas, né? Até pra gente saber como se colocar. A igreja chama também a gente ao serviço, né? E aí, como eu me coloco ao serviço se eu acho que eu tô no mundo igual para todos? Não, a gente tem que entender também como está se dando a sociedade aí, para saber também como evangelizar, né? Então, acho que isso é importante. É possível ser igreja fora da igreja, fora dessa Sim. coisa institucional, e é possível desenvolver ou manter a sua espiritualidade e a militância. É super possível e é muito bom. Eu acho que é algo, às vezes, em ambos os espaços, tanto na igreja, às vezes, e também dentro da militância, a gente encontra algumas barreiras que nós mesmos colocamos, porque é muito difícil, né? Parece que existe aí uma contradição. E existe uma contradição. E não tem problema em ser contraditório algumas coisas. Amar muitas vezes é contraditório. Mas luta e amor eu acho que tem tudo a ver, né? E a igreja nos pede isso, né? Amar a Deus e ao próximo sobre todas as coisas. Bom, e a luta é um ato de amor. Por que a gente não... A gente insiste tanto em separar essas duas coisas? Ser feminista e ser católica, no meu caso, né, ou cristã, ou enfim, de qualquer religião, é super possível e acho que tem todo sentido, assim. Pode crer. Então vamos deixar um convite pra galera vir conhecer o Pagu? Bora, galera, bora chegar aí, cola aí com a gente. Na página lá tem sempre uma programação legal. O bar é tocado por meninas. A gente se esforça muito para construir um espaço muito massa, que seja acolhedor, principalmente para as meninas, assim. Valeu, galera. Esse é mais um vídeo aí da nossa série. Mais outros virão. E a gente espera conseguir manter as discussões sobre a temática do feminismo, até porque as questões que dizem respeito à violência, né, contra as mulheres no nosso país tem batido recordes, é algo alarmante. Então a gente vai manter isso aí, é um compromisso do Fé na Luta, porque é isso, é um compromisso com a vida, né? É um compromisso com a nossa relação com Deus, com a nossa relação com o espiritual.
tá bem? Seguimos na luta e esperamos vocês no próximo vídeo. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio.